queridos. Hoje nós estamos fazendo a nossa primeira aula aqui em EAD, né? Do nosso módulo 3, do segundo nível da capacitação e destino. Eu creio que vocês estavam com saudade, né, das aulas, estavam com saudade de nós, os professores. Nós estamos com saudade de vocês também. Logo estaremos com as nossas aulas presenciais, eu creio. Mas hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula em EAD. E eu queria que, se você está aí na sua casa assistindo, você pegasse o seu livro. O livro A Estratégia do Ganhar. Tá bom? Livro A Estratégia do Ganhar. Nível 2, terceiro módulo. Tá bom? E assim que você pegar o seu livro, pegue também uma folha para você anotar os nossos exercícios, as tarefas que eu vou passar para casa. Pegue uma caneta, para você também anotar algumas perguntas que nós vamos interagir durante o vídeo, tá bom? Nós paramos na quinta aula. Então, você pode abrir o seu livro na página 59 e nós vamos dar hoje a quinta aula. E a quinta aula de hoje, ela fala unção para ganhar. E eu começo essa aula fazendo uma pergunta para você. O que é unção? O que é unção para você? Pense aí um pouquinho. Como se adquire unção? Unção é algo dado por Deus e que flui através de nós pelo Espírito Santo de Deus. E como se adquire uma unção? A unção ela é adquirida por várias formas, mas a principal delas é oração, é presença de Deus nas nossas vidas, é busca, é entrega. Então, hoje, eu quero convidar você, antes de começar essa aula, de organizar o seu tempo de oração, organizar o seu tempo com Deus. Separar aí, eu queria que você pegasse seu papel e sua caneta e colocasse aí na sua folha um horário. Um horário ao qual, nesse horário, todos os dias, você vai marcar um encontro com Deus. Você vai todos os dias estar no seu lugar secreto, seja no seu quarto, seja na sua sala, seja em algum lugar que você vai estar sozinho e você vai ter o seu tempo com Deus. Tá bom? Então, coloque aí o seu horário de oração, já comece assim, tá bom? Eu quero ler um versículo com você. E ele diz assim, 2 Reis 4, 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Queridos, aqui nesse versículo nós estamos vendo uma passagem a qual o profeta Eliseu se encontra com uma mulher chamada de mulher sunamita. E quando ele encontra aquela mulher ela reconhece uma unção. Ela reconhece que aquele homem tem alguma coisa diferente. A marca de Eliseu era a unção do Espírito que vinha através da vida dele. E hoje eu queria saber de você, qual é a sua marca? O que você deixa quando se encontra com as pessoas? O que as pessoas dizem de você? Qual é o adjetivo que as pessoas falam quando falam de você? Eu queria fazer aqui um momento para a gente pensar um pouco sobre isso. E eu queria mostrar para vocês aqui essas pegadas. Se eu mostro para vocês aqui essas pegadas, e eu pergunto para você, que animal é esse?
Você sabe me dizer? Se eu mostro para você essa pegada aqui, qual animal passou por aqui? Se eu mostro para você essa pegada aqui, você reconhece? Quem passou por aqui? Se eu mostro para você essa outra, quem passou por aqui? Eu acredito que você reconheceu todas as pegadas. Todas. Uma era um boi, o outro era uma galinha, o outro era um pato, o outro era um homem. Todos nós temos uma marca. Todos nós temos algo na nossa personalidade, algo no nosso caráter, ou algo no nosso ministério que marca por onde a gente passa. Então, hoje eu quero te perguntar, qual é a tua marca? Eu queria que então você escrevesse aí no seu caderno. Primeira pergunta, qual é a minha marca? Você vai responder e você vai me enviar, tá bom? Esse questionário que eu estou passando para você hoje. Essa é a primeira pergunta. Nós vamos ter outras perguntas durante a nossa aula. Mas já vai pensando aí, qual é a sua marca? Aqui nós vemos uma mulher que ela reconhece a unção, né, de Eliseu, mas ela não sabia que aquele homem ia fazer tanta diferença na sua vida. Aquela mulher ela não podia ter filhos. Ela era estéril. Mas Eliseu dá uma promessa para ela da parte de Deus. E nessa promessa Eliseu dizia que em 1 ano ela ia gerar o filho. E aí eu te pergunto, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Eliseu era a boca de Deus. E quando ele lançou a palavra, aquilo que ele lançou aconteceu. E hoje eu quero que você acompanhe aí no seu livro, na página 61. Vamos falar um pouco sobre alguns tópicos, alguns pontos. Primeiro, o ganhador de almas deve conhecer o que está enfrentando. Depois de um tempo, eu vejo aqui Eliseu já tinha entregado a palavra já tinha se cumprido. O filho daquela mulher sunamita já estava com 12 anos, quando o filho daquela mulher morre. Morre, a promessa que foi entregue para ela, morreu. E aí a gente vê Eliseu indo até a casa daquela mulher. Só que Eliseu, ele sabia exatamente qual era o seu desafio. O desafio de, naquele momento, vencer a morte. Isso quer dizer que todo ganhador de almas, ele deve conhecer o que está enfrentando. Você que está aí, talvez você diga assim, Ana, eu não sou ainda o ganhador de almas. Queridos, talvez você não esteja ainda se posicionando como um, mas todos nós somos um ganhador de almas. O primeiro propósito quando a gente se converte é a nossa salvação. E o segundo propósito é levarmos a salvação a outras pessoas. Então nós somos ganhadores de almas. Você é um ganhador de almas. Para Cristo. Nós não precisamos ser uma pessoa eloquente, uma pessoa sábia demais, uma pessoa estudada demais. Não, nós só precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus que nós servimos. E aqui eu vejo Eliseu percebendo uma situação a qual ali ninguém poderia fazer nada. Mas Eliseu, ele percebe que ele precisa fazer algo que é essencial para saber qual é o direcionamento de Deus. E ele ora.
Quando Eliseu ora, Deus dá para ele o direcionamento do que ele deve fazer. Ali, eu posso também trabalhar com você uma outra situação. Aqui era uma situação de morte física. Mas às vezes, queridos, nós estamos numa posição que nós estamos lidando com pessoas mortas espiritualmente. E como trazer uma pessoa morta espiritualmente para a luz? É através do confronto. Confrontar a condição espiritual daquela pessoa. Porque às vezes a pessoa acha que ela está apenas adormecida, quando na verdade ela está morta. Eliseu, ele tinha um discernimento que aquele menino, ele não estava adormecido, ele estava morto. E ele sabia exatamente o que fazer. E é isso que eu quero dizer para você, que nós também precisamos mudar a situação de morte espiritual das pessoas. Porque a morte física, queridos, a morte física, ela não é tudo. Mas a segunda morte, como diz a palavra do Senhor, é a pior morte. É aquela que realmente define o final de todas as pessoas. E nós, quando partimos desse corpo, nós não vamos ficar mortos, porque nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar em espírito. A vida vai continuar para nós, mas muitas pessoas, depois que morrerem, vão passar pela segunda morte, que é ficar longe da presença de Deus, que é estar no fogo do inferno. Então nós, em muitos momentos, vamos precisar confrontar a situação espiritual de algumas pessoas e trazê-las à vida. Porque em muitos momentos não é essencial, não é tudo uma pessoa estar respirando. Porque na verdade pessoas estão vivas, mas por dentro estão mortas. Não vivem a vida em abundância que verdadeiramente a cruz nos sugere, a cruz nos entrega. Então, essa morte espiritual, ela também precisa receber uma palavra profética, também precisa receber um profeta de Deus, um homem de Deus que possa chegar, confrontar aquela situação e trazer essa pessoa para a vida verdadeira, que é a vida com Jesus. Segundo, página 62. O poder da compaixão, né? Eliseu, ele foi discipulado pelo profeta Elias. E ali eu vejo Eliseu seguindo os passos de Elias. Elias também já tinha ressuscitado o filho de uma viúva. E agora eu vejo Eliseu ressuscitando também um menino. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui Eliseu andando pelo mesmo caminho que o seu líder. E aí eu queria que você colocasse uma segunda questão no seu caderno. Qual é a marca do seu líder ou da sua líder a qual você quer receber, ao qual você quer porção dobrada? Eu quero que você escreva e coloque a resposta também. Você também vai me mandar. Amém? Eu vejo que Elias, ele deve ter contado para Eliseu como ressuscitou o filho da viúva. Como ele carregou aquele menino até o seu quarto. E como o havia colocado em seu colo e orado a Deus pedindo milagre. Então, Eliseu, ele se depara na mesma situação. E eu acredito e tenho convicção que Eliseu se lembrou de tudo o que Elias contou para ele. A maneira que Elias fez, né? A maneira que aquele menino ressuscitou. Então eu vejo aqui Eliseu sendo confrontado a fazer aquilo que um dia
ele ouviu. Aquilo que um dia ele creu. E vai chegar um dia na sua vida que talvez você tenha que colocar em prática algo que você ouviu. O que eu quero que você entenda aqui nesse ponto é que Elias ressuscitou o filho da viúva de uma forma. E Eliseu buscou o direcionamento de Deus para fazer a mesma coisa, mas de forma diferente. Nem toda unção que você admira, ela vai fazer você fazer da mesma forma. O meio talvez seja diferente, mas o final tem que ser o mesmo. Porque é o mesmo Deus. O mesmo Deus que fez um milagre através da vida de Elias, é o mesmo Deus que pode fazer um milagre através da vida de Eliseu. E eu vejo ali Eliseu pedindo para que Geazi faça algo. E Geazi tenta, mas nada acontece, o menino não ressuscita. E então eu vejo Eliseu indo orar. Eu quero deixar isso gravado na sua mente hoje. Tudo que você for fazer, que for para a glória de Deus, ore antes. Peça direcionamento antes. E depois que ele ora, o Espírito dá o direcionamento para ele. E ele faz da maneira que o Espírito manda ele fazer. Ele se coloca sobre o menino. E o menino torna a vida. E hoje eu quero dizer para você que talvez você ouve coisas de outras pessoas, ou você vê pessoas fazendo coisas, e você pensa, um dia eu quero ser assim. Eu quero dizer para você que você pode ir além. Você pode ir além, você pode receber porção dobrada daquilo que você admira, da unção que você admira. Mas você precisa estar conectado com Deus. Você precisa buscar, tem até uma ministração que fala assim, às vezes eu quero a mesma coisa que eu vejo um pastor, um profeta, um apóstolo fazer, mas eu não quero a mesma busca que ele. E na verdade isso não existe. O que existe é, se você também quer ser um diferencial, você também precisa ter a sua busca pessoal. E terceiro, lá na página 64, devemos usar um senso comum. Eliseu não se sentiu frustrado quando seu método não funcionou. Ao contrário, decidiu testar de outra maneira. Queridos, às vezes a gente vai orar e a gente faz uma oração e não acontece aquilo que a gente pediu. E aí a gente larga de mão, a gente abandona. Porque a gente está numa geração fast food, eu peço e tem que acontecer. Mas não é assim. Eliseu, ele poderia ter ficado frustrado quando da primeira vez não aconteceu nada. Mas Eliseu vai buscar no Senhor. Eliseu, ele vai arriscar uma mudança. É necessário que às vezes a gente arrisque essa mudança, fazer diferente, mudar a nossa visão para que algo possa ser mudado. Sabe, às vezes a gente pensa assim, nós como líderes de célula, né? A gente pensa assim, eu estou aqui ministrando todo dia na minha célula não frutifica, né? Os meus discípulos não se firmam. Querido, se abra sua mente para mudar. Talvez mudar a maneira que você ministra, mudar a maneira que você se posiciona na sua célula, mudar. Quantas vezes na minha vida, nesses 10 anos, eu mudei a minha maneira de ministrar. Logo no começo, eu ministrava sem anotar nada. Depois eu comecei a anotar alguns pontos para não me perder na minha ministração. Depois eu comecei a anotar não apenas pontos, mas aquilo que eu não poderia deixar de falar. Mudei a minha maneira
de me posicionar, né? Hoje nós estamos mudando a nossa maneira de nos comunicar. Se nós não tivermos a mente aberta para mudarmos, nós não vamos acompanhar o mundo, acompanhar a necessidade de Deus, de mudança. Então hoje nós estamos numa mudança. Se eu chego e digo assim, eu não consigo dar aula em EAD, você hoje está sem aula. Mas eu preciso mudar o esquema da minha ministração, mudar a maneira que eu me comporto. É extremamente complicado para mim ficar parada na frente de uma câmera. A minha vontade é de andar, porque eu me acostumei assim. Mas isso não pode me parar, isso não pode me limitar. Eu tenho que estar aberto às mudanças. Eu tenho que estar aberto a mudar o meu esquema de ministração. Então, hoje eu quero dizer para você que você precisa, em muitos momentos, abrir a sua mente para mudar. Mudar a maneira que você ora. Existe uma forma certa de orar? Não, não existe. Mas às vezes você precisa se organizar melhor. Às vezes você precisa ter um pouco mais dar um pouco mais de prioridade à sua oração, à sua leitura da palavra. Você precisa talvez mudar a maneira que você organiza o seu tempo. Então nós temos que estar abertos a mudanças. 4, página 65. Devemos conquistar todas as coisas em nosso lugar de oração. 2 Reis 4:33 diz: Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Isso eu já falei, né? Às vezes a gente está tentando fazer a coisa com a nossa sabedoria, na força do nosso braço. Você vai se cansar. Você precisa primeiro conquistar no mundo espiritual. Você precisa primeiro conquistar no céu para depois conquistar na terra. Não se ganha almas antes de orar. Salvo engano quem acha que vai andar no meio da rua, encontrar uma pessoa, abraçá-la e tê-la como discípulo. É necessário que você primeiro ganhe os discípulos no mundo espiritual, orando, e depois você vai conhecê-los. Deus precisa conhecer eles primeiro que você. Deus precisa selecionar essas pessoas primeiro que você. E depois você. Talvez você esteja aqui e esteja dizendo assim: Ana, eu estou lutando para ganhar a minha casa. Você está lutando como? Como você está lutando? Porque se você não começa essa batalha com oração, você não está lutando. Você está apanhando, é diferente. Lutando é quando a gente está resistindo, né? A Bíblia diz resistir ao diabo, ele fugirá de nós. O que é resistir? Resistir não é ficar tomando pancada, não. Resistir é ir para cima. Resistir é ir contra ele. Isso é resistir. Então, se você está tentando ganhar a sua casa sem oração, você está perdendo. Você está apanhando. Você precisa resistir, você precisa ir para cima, você precisa lutar. E isso a gente faz com oração. Então, conquiste todas as coisas no seu lugar de oração. Você vai ver que as coisas vão ficar até bem mais leves, mais fáceis, mais tranquilas. Deixa eu ver aqui. 5, página 66. Devemos transmitir vida através da oração. Eliseu colocou toda a sua fé em ação e decidiu unir seu corpo com o cadáver do menino. Ele juntou seus olhos, sua boca e suas mãos com as do pequeno para que o corpo fosse aquecido e recobrasse a vida. Queridos, o que você tem transmitido para as pessoas? Qual é a marca que você tem deixado nas pessoas? Quando você está numa reunião de família, quando você está conversando com futuros discípulos ou discípulos,
Quando as pessoas saem, o que elas falam de você? Quando alguém pergunta para ela assim, e o fulano de tal? Será que essa pessoa pelo menos fala de você que você é um homem ou uma mulher de Deus? Você precisa ter uma marca. Às vezes a sua marca é que você é uma pessoa sábia. Sabedoria é um dom e ela vem do Espírito. Talvez a marca que você está passando para as pessoas é a marca de que você é uma pessoa amorosa. Amor é um fruto do Espírito. E aí eu te pergunto, será que quando você está em meio às pessoas, quando as pessoas saem, o que elas falam de você? Fulano é irritado. Fulano é chato. Fulano não tem mansidão. Qual que é a marca que você está deixando? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim para mim, eu não estou nem aí porque as pessoas vão pensar de mim. Esse é o maior engano que um cristão pode entrar. Nós temos sim, que saber qual é a imagem que estamos passando para as pessoas. Se é uma imagem de quem está cheio do Espírito Santo, ou se é a imagem de uma pessoa que está vazia. Página 67. Princípios fundamentais do ganhador de almas. Eu vou querer que você leia esses princípios em casa. Anote aí no seu caderno. Lê os princípios fundamentais do ganhador de almas. Você vai ler e vai colocar, vai pontuar cada um deles. São exatamente 5. Você vai pontuar esses 5 e também vai tirar uma foto desse exercício para mim, tá bom? Página 69. Uma nova aproximação. Sabe, queridos, às vezes a gente se sente frustrado porque a gente chega até as pessoas numa visita, fala de Jesus para elas e elas não recebem aquilo que a gente fala, né? O módulo que a gente está estudando é o quê? É a estratégia do ganhar. Então, o ganhar tem estratégias. E a primeira visita, ela é boa para você conhecer a pessoa, para ela conhecer você, para abrir as portas. Mas às vezes não vai ser numa primeira visita que aquela pessoa vai entender. Primeiro, se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, alguma coisa vai ficar nela. Se você for uma pessoa cheia da unção, alguma palavra que você liberou naquele lugar vai ficar naquela pessoa. Mas, às vezes, é necessário uma nova aproximação. Assim como Eliseu fez. Ele tentou uma vez e ele tentou a segunda vez em busca do seu milagre. E eu não conheço milagre maior do que o milagre da salvação. Talvez uma primeira visita você não consiga passar a salvação para essa pessoa. Mas numa segunda visita, sim. Então, assim, uma nova aproximação, uma nova visita, ela sempre tem que ser marcada, né? Nós não ganhamos almas para o Senhor de longe. Nós ganhamos almas para o Senhor de perto. É visitando, é conversando, é ligando. Um dos maiores enganos que Satanás tem feito hoje em dia é o WhatsApp. Ninguém discipula ninguém por WhatsApp. Ninguém discipula ninguém por WhatsApp. Ninguém ganha almas por WhatsApp. O mínimo que a gente pode fazer é fazer uma ligação de vídeo. É uma ligação para ouvir a voz. A Bíblia fala que a ovelha conhece o seu pastor pela voz. Então, em muitos momentos você vai precisar ligar. Você vai precisar fazer uma chamada de vídeo. Hoje a gente não pode ter assim tantos contatos,
Mas quando puder, é olho no olho, é o abraço, é o segurar na mão, né? Não se engane com essa coisa de mensagem. É muito bom, é sim, a gente manda uma mensagem sim, mas a gente também precisa ter um contato pessoal com as nossas ovelhas, assim como Eliseu fez. Então aqui, nessa história de Eliseu com a sunamita, a gente aprende muitas coisas. Como ressuscitar, como orar, como aprender de um líder, né? Aprender do seu líder. Observe o seu líder. Olhe para ele e decida o que você quer receber dele. Peça para Deus unção dobrada. Mas eu também quero te fazer uma pergunta. O que os teus discípulos, coloque aí mais uma questão. O que eu quero que os meus discípulos reproduzam de mim? O que eu quero que os meus discípulos reproduzam de mim? Tá bom? Anote aí. E você vai pensar. Você vai raciocinar sobre essas questões. E você vai resolver essas perguntas que eu passei durante a nossa aula. Você vai tirar uma foto delas e você vai enviar para mim no meu WhatsApp. Tá bom? Envie para mim no meu WhatsApp. Se você tiver dificuldades, fale comigo. Tá bom? E é isso. Hoje a nossa aula era exatamente isso. Eu quero que você leia a aula. Eu quero que você responda também os questionários, né? Nós estávamos planejando um evangelismo, né? Nós ainda podemos pensar em alguma coisa de como evangelizar pela internet. Então eu gostaria sim que você fosse colocando isso em oração para que a gente consiga fazer um evangelismo online, tá? Mas eu também pedi a resolução do questionário da aula 1, né? E eu gostaria que você que não enviou, me enviasse o questionário da nossa aula 1, tá bom? Então foi um prazer estar com vocês aqui. Eu espero que essa aula leve você a refletir sobre como se posicionar numa situação aonde é necessário um milagre. Não esqueça que a unção é essencial para o ministério. Caminhe um caminho que possa lhe fazer uma pessoa cheia de unção, uma pessoa que sabe quem é o seu Deus e que mesmo em meio às limitações não desiste como Eliseu não desistiu. E que toda essa aula hoje seja gravada no seu coração e faça de você um ganhador de almas. Amém? Eu queria orar pela sua vida agora. Senhor, hoje eu quero te agradecer por mais essa aula, pelo Senhor nos dar essa oportunidade de dar essa aula aqui online. Deus, cada pessoa que está assistindo, eu peço que o Senhor venha direcioná-la, que o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor venha livrá-la de todo mal. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê um coração evangelista. Senhor, que o Senhor esteja nos levar a ter sede e fome da tua presença, para que a unção possa fluir em nós de maneira sobrenatural. Então fiquem na paz do Senhor e até a próxima aula.